forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. Sexta-feira, 21 de abril de 2017, feriadão Tiradentes, Goiânia, Goiás. Sexta-feira, Tiradentes, feriadão, e que alegria. Há algum tempo, no ano passado estive, inclusive com os mesmos amigos desta feita. O Bezinho, o Benjamin Bezzi Júnior, com seu pai, o seu Benjamin, com seus 97 anos de idade, lucidez total, enfim, os nossos amigos. Fomos juntos, paramos em Goiás Velho, almoçamos no restaurante da Dona Ana, fui chupar aquele sorvete de ameixa ali na praça, no Coreto de Goiás Velho. Gosta de sorvete de ameixa? Nunca. Victor Campos de Oliveira, nunca? Aquele sorvete de massa de ameixa, nunca? O Laerte Vasques, ele é a própria ameixa, né? Esse aqui já comeu de tudo. Isso come de tudo, né? É impressionante. Tá deste tamanho, hein? É um traíra com o outro, impressionante. Goianienses, senhoras e senhores goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, aqui é o Cajuru, seu empregado público, antipolítico. Neste feriadão de sexta-feira, minha equipe trabalhou normalmente em Goiânia durante o dia de hoje com flashes, com urgências, com o Dudu Aritana, com o Paulo Renato, com o Alexandre, com o Vicente da Atena, naquele trabalho que eu prometi, inclusive nos feriados. Assim vai acontecer também neste domingo. E eu, conforme prometi, fui convidado, o único político da Câmara, e aceitei o convite na hora, para conhecer de perto as barbaridades e dar registro jornalístico e também político aos crimes ambientais no Rio Araguaia. Amanhã, sábado e domingo, o dia todo, eu estarei transmitindo de Aruanã, do Rio Araguaia, dos locais onde os crimes são mais bárbaros, como o desvio, como o desmatamento, o rio secando. Enfim, vamos em todos os pontos onde a imprensa brasileira deve comparecer, deve fazer reportagem e deve, mais do que isso, deve alertar a sociedade brasileira, as autoridades brasileiras, de governo federal a governo estadual, e a todas as pessoas de bem, os goianos do bem, que formam uma maioria absoluta, estão juntos nesta batalha, o movimento SOS Rio Araguaia. O rio não vai morrer, as belezas naturais do Rio Araguaia, que o Brasil inteiro ama. É um rio goiano que não é só amado em Goiás, é em todo o Brasil. Vem gente de todo o país, de todo o mundo, para ver e curtir o Rio Araguaia. Portanto, vou no convite oficial do movimento. Também estarei amanhã, 10 horas da manhã, ao vivo na Rádio Aruanã FM, para um debate exclusivo sobre o que acontece hoje no Rio Araguaia, a discussão sobre os crimes ambientais, uma discussão profunda. Estarei lá com o Paulo Silva, mas este programa, a Voz de Goiás na Câmara, está aqui pronto com o nosso sexteto, com reportagens importantes, com assuntos absolutamente factuais desta semana, vividos na Câmara, nas 3 sessões,
e nos 4 dias de trabalho, das 5 da manhã às 8 da noite, do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da Cidade. Pelas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para mais de 10 milhões de seguidores, alcances e acessos, vamos de imediato começar esta edição única diária das 7 às 8 da noite do programa com o Cajuru no plenário. Senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões, senhoras e senhores vereadores, essa casa tem uma oportunidade única hoje de ser a primeira Casa Legislativa do Estado de Goiás e a primeira do Brasil a entrar nesta causa, desde que todos os 35 vereadores concordem, pois é uma causa nacional. Porém, dói em cada goiano ver o que está acontecendo no Rio Araguaia. Vou falar deste assunto. Antes, rapidamente, vereador Elias Vaz, o vereador Anselmo Pereira foi buscar o nome do dono da empresa, dos fotossensores. Só que antes ele disse o nome para mim e pediu, pelo amor de Deus, vereador Clécio Alves, para não falar o nome. Espero, vereador Anselmo, eu falo. Eu vou esperar ele trazer o nome. O nome realmente é muito interessante. São as empresas que têm contrato em governo, em prefeitura, de eterno. Eu gostaria de também, rapidamente aqui, responder, embora não esteja em Brasília, ao dono da empresa Odebrecht, o velho corrupto Emílio, que disse que a imprensa tem culpa em relação ao escândalo da Lava Jato, pois há 30 anos existe esse relacionamento promíscuo com a classe política. Portanto, eu gostaria de pedir a este senhor que ele, por favor, aponte na imprensa brasileira quais foram os donos de veículos de comunicação que a Odebrecht, assim como fez com políticos, pagou propinas para calar a boca de jornalistas e donos de veículos de comunicação do Brasil, pois sabemos que é normal, como aqui em Goiás, ocorre em todo o Brasil. A maioria da imprensa se cala pelo dinheiro público. Então, Odebrecht, diga na imprensa quem vocês compraram, pagaram propina, diga no judiciário quem vocês compraram e calaram e pagaram propina, e não fiquem restritamente à classe política. Esta, todo o Brasil já sabe. O requerimento, senhoras e senhores, fala do Rio Araguaia, vereadores Clécio Alves, Elias Vaz, Eduardo Prado e outros aqui. Com esses 3 que chegaram mais cedo eu tive a oportunidade de conversar, mas creio que aqui vai ser uma causa nossa. Eu fui o convidado deste final de semana pelo movimento SOS Rio Araguaia, fui o único político goiano convidado, fico muito feliz, mas nada faço no singular e eu quero representar esta casa, a Câmara e todos vocês, para lá no Rio Araguaia estar com 2 jornalistas nacionais, o César Filho da TV Record e o José Luiz da Atena da TV Bandeirantes, que vão, com vários goianos de vários segmentos, vão ver de perto o que está acontecendo com o Rio Araguaia, o desmatamento, o assoreamento, o desvio, enfim, tudo que se diz respeito a desrespeito com este rio que é goiano, mas que é absolutamente amado por tantos brasileiros. É uma das maiores belezas do nosso estado, sendo uma paixão dos goianienses, destino turístico tradicional de inúmeras famílias e meio de sustento de vários trabalhadores.
Apesar do encantamento e do fascínio, o cenário no rio Araguaia preocupa. Com o assoreamento, o rio tem ficado mais raso e mais largo. E uma das principais causas é o desmatamento. As 3 nascentes do Araguaia estão rodeadas de plantações, além da mata ciliar ao longo da bacia do rio ter diminuído drasticamente. Outro grande problema é o lixo jogado nas margens e no próprio rio, poluindo e colocando em risco a fauna e a saúde da população e de turistas. Apresento aqui para que a Câmara Municipal de Goiânia seja a primeira, Assembleia, Governo, Câmara Federal, ninguém ainda se posicionou, que sejamos os primeiros na proteção, conservação, recuperação do rio Araguaia e que entremos nesta causa do movimento SOS Rio Araguaia. Repito, uma paixão de todos os goianienses. Urge que a Câmara dê o grande exemplo na luta pelo rio Araguaia, que seja a primeira casa legislativa do Brasil a se posicionar pela proteção dessa maravilha natural do Brasil e que apoie o movimento que tem lutado para proteger o rio, seus afluentes, a fauna, a flora da região. Faz, se necessário, que esta casa, em sua totalidade, os 35 vereadores, abrace essa causa, repito, que é de todos os goianienses. Essa é a minha propositura nesta quinta-feira, antes da viagem, onde não irei sozinho, irei representando todos os senhores e as senhoras e falarei lá em nome da Câmara, no sábado, 10 horas da manhã, na Rádio Aruanã FM, com outros jornalistas nacionais e representantes da classe política também em âmbito nacional. Por fim, eu gostaria, pois não à parte, vereador Clécio Alves, com prazer. Vereador Cajuru, como Vossa Excelência já explicitou aí, eu faço parte ao lado de Vossa Excelência, juntamente com o vereador Elias e outros, por essa causa nobre e tão justa. É muito importante essa ação e que ela seja colocada em prática de forma, inclusive, legislativa, que se crie leis na esfera federal, urgentemente, obrigando a recomposição da natureza, seja nas margens dos rios como Araguaia e tantos outros que hoje estão mortos, estão morrendo a cada dia, o exemplo maior é o Araguaia, como também nas nascentes, nos mananciais. A natureza, vereador Cajuru, ela agradece rápido. Se fizermos isso, ao invés de roubar o dinheiro do povo, como está sendo feito, aplicar inclusive incentivos para quem pode recuperar e deve recuperar, em 10 anos nós teremos a resposta da natureza. Então quero que Vossa Excelência, nas entrevistas, onde Vossa Excelência estiver, coloque a minha pessoa ao seu lado e do povo de Goiás e do Brasil e do mundo. E nas próximas viagens que Vossa Excelência me convide, eu farei questão de estar ao seu lado. Muito obrigado. Obrigado, vereador, e a sua frase foi muito oportuna. A natureza agradece. Paulo Magalhães. Ontem eu morri de rir desse cidadão, desse amigo, em função dos bandeirantes. Você pode até rir, mas a história é verdadeira. O que está realmente fazendo um excelente trabalho sobre o Rio Araguaia. Mas nós temos que preocupar muito com o Rio Meia Ponte, que quando Pelo do Bico escolheu Goiânia, é pelo Rio Meia Ponte que tinha. O Córrego Botafogo, o Anicuns, que a AMA, juntamente com o Ministério Público, autorizou o passeio das águas dentro do Córrego Caveirinha. Nós temos que começar a preocupar também com o meio ambiente de Goiânia. Claro. Aí, infelizmente, nós botamos aí na presidência da AMA um veterinário, né? Ele deve entender bem de castração de porco. Então, de forma que a gente fica indignado, porque na nossa própria casa nós estamos vendo o Rio Meia Ponte, a Caju jogando esgoto, a ET jogando esgoto,
o frigorífico lá da GO 020 jogando aquelas coisas horríveis que sobram do gado dentro da minha ponte. Então é necessário que nós façamos um trabalho sério para recuperar o João Leite, que é a água que nós bebemos, e também o rio Meia Ponte, o Onicuns, que acabou o Córrego Cascavel, eu conheci, um lindo rio hoje, é um verdadeiro córrego de esgoto. Então, de forma que eu quero parabenizar a Vossa Excelência, mas também convocá-lo para que nós possamos fazer esse trabalho em salvar as nascentes de Goiânia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo, e aceite imediatamente a minha participação juntamente com essas preocupações, evidentemente. Bem, tenho pouco tempo, gostaria apenas de comunicar aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras e ao presidente desta casa que eu tentei, com o diálogo que eu busquei, indo lá na prefeitura, quando o Íris Rezende me chamou para falar sobre a lei federal número 10.303, que ele não tinha conhecimento, pois ela é recente, de 30 de junho do ano passado, sobre a ilegalidade da presença do atual presidente da Comurg e do seu diretor operacional, falo de Denis Pereira e Ormando Pires. O prefeito entendeu, procuradora... Obrigado. Antes o presidente me dava 1 minuto, agora brigou comigo de novo. Então, a procuradora-geral do município informou ao prefeito que eu tinha toda a razão, eu não, a lei tem toda a razão, porém a doutora, acho que é doutora, né, porque ela manda, né, a dona Íris insiste em manter esses diretores na Comurg. Sendo assim, eu não tive outra alternativa. Está no Ministério Público a ação, e o Ministério Público poderá pedir até improbidade administrativa do prefeito, caso ele não cumpra a lei federal número 10.303 e afaste imediatamente esses diretores da Comurg. Obrigado. E agora, atenção, transporte coletivo Telecajuru denuncia. A atuante vereadora Tatiana Lemos me apresenta aqui, goianienses, nossos únicos patrões, algo muito grave em relação ao transporte coletivo. Tatiana, muitíssimo obrigado, mas como o documento é seu, a denúncia é sua, eu gostaria que você apresentasse para que a gente, em nossas redes sociais, entre de sola neste assunto. Então, vereador Jorge Cajuru, nós temos 2 denúncias muito graves que nós estamos recebendo nas nossas redes. Uma é que continua a cobrança indevida de R$4, apesar de não ter sido, e se Deus quiser nós vamos conseguir que não seja, permitido ainda esse aumento. De forma sorrateira. De forma sorrateira, essas empresas que além de já roubarem todos os dias a dignidade da população que anda de ônibus, estão cobrando R$4, o que é ilegal. Crime. É um crime. Outra coisa, Cajuru, é que nós recebemos a denúncia e aqui nós estamos passando de todas essas linhas de ônibus. Aí tem linha por linha. Linha por linha, especificamente, de ônibus que foram retirados. Antes a pessoa esperava meia hora, agora espera 1 hora, 1h20. Então tiraram uma quantidade de ônibus dessas linhas, já que o Ministério Público proibiu que fosse aumentada a passagem enquanto não melhorasse o transporte. E as empresas, além de não cumprirem, estão fazendo mais esse crime de diminuir a quantidade de ônibus nessas linhas. Isso fere cláusula contratual, que é a questão da frota, né? Isso, fere a cláusula contratual, e você, como membro da comissão que investiga... Membro não, colaborador. Eles falam que eu virei membro. Não, você é o membro que está contribuindo muito com a questão do transporte coletivo em Goiânia. Nós estamos te passando para que você investigue detalhadamente o que essas empresas estão fazendo. Aqui está linha por linha, e eu tenho certeza que nas suas mãos essa denúncia vai para frente. Nas nossas mãos, Tatiana. Só confirmando, vereadora, as linhas que os ônibus não estão trabalhando conforme o contrato, ou seja, faltam ônibus nas linhas 105, 286, 706, a 161, a 520, 574, a linha 282, 025, 175, 035, a 264, a 263, a 518, a 027, a 028, a 016, a linha 514, a 018, a
a linha 144, a linha 013, a 259, a linha 405 a linha 052. e, por fim, a linha 717. Todas essas nós recebemos a denúncia que pessoas que esperavam às vezes meia hora agora estão esperando 1h20 minutos, ou alguns até mais, alguns menos, mas que tiraram ônibus dessas linhas, essas empresas de forma criminosa, mais um crime contra a população feito por essas empresas do transporte coletivo aqui em Goiânia. Tatiana, de você eu só poderia esperar isso, vereadora. Conte comigo, a denúncia vai para o ar e vamos continuar em cima e inclusive denunciando a CMTC por este ato irresponsável, mais uma vez para variar. Obrigado e bom feriado para você, vereadora Tatiana Lemos. Obrigada a você, Cajuru, bom feriado, e eu tenho certeza que nas suas mãos nós vamos conseguir que essas empresas respondam também criminalmente por mais esse crime contra a população. Muito obrigado. Obrigada. E você, usuário do transporte coletivo em Goiânia, entendeu essa denúncia? Você sabia? Tinha conhecimento? R$4 já estão cobrando? De você, estão cobrando R$4 a tarifa do ônibus? Isto é crime, o preço é R$3,70. E as linhas que nós acabamos de mostrar com a vereadora Tatiana Lemos, que entregou esta denúncia para mim, eu agradeço. Entende ela que nas nossas redes sociais, as 22 do Cajuru, repercutirão mais. Na verdade, temos que trabalhar aqui em plural, neste enfrentamento direto com o transporte coletivo e informando tudo o que está acontecendo. E esta denúncia é absolutamente um descumprimento de cláusula contratual, o que ocorre diretamente com o transporte coletivo de Goiânia e nada acontece. Enfim, a CPI do transporte coletivo não para, a semana que vem tem mais reunião. Entreguei ontem ao relator Anselmo Pereira o meu requerimento assinado por 33 dos 35 vereadores. Senhoras e senhores, goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente. Um requerimento com uma proposta que eu fiz, com alguns ajustes em conselhos e sugestões que ouvi de vereadores como o delegado Eduardo Prado, o Elias Vaz, o Lucas Quitão, o Paulo Magalhães e outros. E todos concordaram que foi a mais inteligente proposta até agora em plenário aqui discutida, esta minha, que é de toda a Câmara agora, porque obteve 33 assinaturas, 33 dos 35 vereadores, é unanimidade, não tem nem discussão. E o que queremos? O que vocês souberam, tomaram conhecimento, que é a redução da tarifa do ônibus. Em cada cidade da região metropolitana de Goiânia, um preço tem que existir. Bela Vista, Goianira, Aparecida, Trindade. E não é justo o goianiense que anda menos, é como a comida por quilo, eu citei, se você come menos, você paga menos. Se o goianiense anda menos de ônibus, por que ele vai pagar R$3,70 para quem anda de ônibus de Bela Vista para Goiânia, para Goianira, para Trindade, para Aparecida? Não é justo isto com o usuário de Goiânia. É a municipalização de forma justa, porque também não queremos que quem vive em Bela Vista, em Goianira, em Trindade, em Aparecida, nessas cidades, todas elas da região metropolitana, venham a pagar uma tarifa cara, até pela situação econômica de cada cidade, de cada população. Tem que haver justiça com a tarifa de ônibus em cada cidade. E como eu sou o vereador de Goiânia, eu tenho que defender a sociedade goianiense e que cada vereador assim faça na sua cidade, na sua Câmara, em relação à discussão do transporte coletivo, do serviço, que primeiro tem que melhorar o serviço do transporte coletivo, para depois discutir qual vai ser a nova tarifa, e não a goela abaixo querer nos impor um novo preço, um novo custo deste transporte coletivo, que é o pior do Brasil,
quanto ao serviço oferecido. Segue o programa A Voz de Goiás na Câmara nesta sexta-feira, feriado 21 de abril de 2017. Vamos tratar agora de CPIs, começando por uma delas, Cajuru, fiscal goiano. Começo com a CPI da Secretaria Municipal de Trânsito, a SMT. Essa vai dar o que falar, já está dando. O presidente desta CPI é o vereador Elias Vaz. Conversamos com ele para saber o que aconteceu até agora na CPI, os mais importantes depoimentos, as principais revelações e investigações e conclusões. Cavalete, batom na cueca, desculpe a expressão, é o primeiro crime. Agora vem aí mais crimes nesta CPI. Manda para o ar. Como estão as 3 CPIs aqui da Câmara? Aqui chama mais atenção até agora em função dos últimos depoimentos apresentados que assustaram ao presidente Elias Vaz, ao relator Eduardo Prado, aos membros e eu que sou colaborador na última reunião. Mas enfim, há outros assuntos e outras preocupações sobre irregularidades gravíssimas na Secretaria Municipal de Trânsito. O presidente Elias Vaz aqui está. Presidente, até agora, você se sente, Elias, satisfeito e entende que está no caminho certo para chegarmos àquele objetivo que é mostrar à sociedade goianiense a verdade, nada além da verdade do que aconteceu na SMT, Elias? Sim, Cajuru. Na verdade, nós já conseguimos detectar que realmente os cavaletes foram, por exemplo, pagos, mas não foram entregues, né? Isso por vários motivos, que vai desde a impossibilidade de usar tanto cavalete num período tão curto. Para você ter uma ideia, nós tivemos um diretor de fiscalização dizendo que o uso normal em um ano seria de 1.000 cavaletes. A prefeitura pagou 7.150 cavaletes, sendo que desses 7.150, em um ano, 6.650 foram em 3 meses. Ele até ironizou, né? Que cavalete caberia em outra secretaria. Em outras secretarias, tudo. Quer dizer, não, sinceramente, nem lugar para guardar esse cavalete teria. Então, é muito claro. Esse é o primeiro crime, né? Primeiro crime. Agora, a SEI tirou um procedimento que foi de fazer uma investigação por etapa. Então, nós estamos pegando cada contrato e vamos fiscalizar. Então nós temos outras situações, como por exemplo dos fotossensores, que aí valores bem maiores, claro, dos sinaleiros, da questão da compra de tintas, né? Então são outras situações. Tinta também dizem que é grave. Grave também. Então nós vamos fazer uma investigação a fundo, né, sobre todos esses temas. Aliás, nós temos convicção que foi por essas e outras que nós temos hoje a SMT sucateada, né, porque dinheiro tinha muito ali. O problema é que o dinheiro foi para o ralo da corrupção e não exatamente para estruturar aquela secretaria, que é uma secretaria tão importante para organizar o trânsito da cidade. Vereador Elias Vaz, eu sei do seu equilíbrio e até o sigo, pois às vezes eu não tenho paciência. Agora, como presidente dessa SEI da SMT, é possível não dizer à sociedade goianiense que a conclusão dela poderá chegar a ex-presidentes da secretaria, a ex-secretários? Olha, nós não queremos fazer pré-julgamento nem para inocentar, nem para culpar, mas assim, no mínimo, vamos colocar, Cajuru, alguém que permite que seja adquirido cavaletes dessa forma, de forma irregular, desse jeito, no mínimo é muito incompetente, né? Para nos dizer que não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, assim, certamente, isso de uma coisa pode ter certeza. Todos esses secretários que estavam na época das irregularidades serão convocados. Isso não tem nenhuma dúvida, né, porque é o sentimento que nós temos, que eu acredito que é consensual dentro da comissão. Nenhum será poupado para prestar esclarecimentos junto à comissão. Parabéns pelo trabalho na SEI, presidente, e bom feriado. Eu te agradeço. E de imediato a CPI, 9 anos, Iris Rezende Paulo Garcia, à frente da Prefeitura Municipal de Goiânia. Como vai esta CPI, que eu sou o relator e o presidente é o vereador Zander Fábio.
Já falamos com Elias Vaz, o presidente da CPI da Secretaria Municipal de Trânsito, e agora, prazerosamente, recebemos no Gabinete 44 o vereador Zander Fábio, presidente da CPI dos 9 anos de Iris Rezende e Paulo Garcia, à frente da Prefeitura Municipal de Goiânia. Este programa, vereador, pretende hoje mostrar à sociedade goianiense uma satisfação do que estamos fazendo em cada uma das 3 CPIs. Esta que Vossa Senhoria preside, foi a minha primeira pergunta ao Elias, eu quero repetir para ti. Está satisfeito? Está consciente de que vamos chegar ao que a sociedade goianiense quer, ao esclarecimento da verdade absoluta do rombo financeiro nestes 9 anos da Prefeitura Municipal de Goiânia e dos responsáveis? Boa noite. Boa noite, Cajuru. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade. Eu que agradeço. Né, de estar falando aí para tantas pessoas. Né, só mais de 10 milhões. Seus seguidores. É o mesmo público seu quando você canta, não? Não, um dia eu chego lá. Eu entendo que no decorrer da nossa ceia, eu acho que a cada reunião que a gente tem feito, eu acho que as coisas vão tomando um norte. Né? Eu acho que nós podemos e vamos melhorar muito mais. Eu tô satisfeito com as reuniões que teve, com as oitivas que teve até agora, né? Você vai ser o relator dessa ceia, tenho certeza que vai colocar lá no seu relatório aquilo que a sociedade espera, né? Nós já vimos muitas coisas que estão irregulares, coisas que já são capazes de pedir a questões de improbidade para muitos gestores. Até de pedir prisão, né? Se a justiça vai, é outra coisa, né? Nós já solicitamos muitas diligências em andamentos, como quebra de sigilo bancário, de diretores de sindicatos, quebra de sigilo fiscal, telefônico, né? Então, eu acho que a partir desses próximos 10 dias, quando essas diligências de documentos começarem a chegar às nossas mãos, para que nós possamos verdadeiramente achar aí o fio dessa meada aí para a gente poder chegar a um relatório conclusivo, eu tenho certeza que os trabalhos da CEI têm sido prestigiados, né? A população tem visto, você tem contribuído com relação a fazer todas as sessões ao vivo, né? Alcançando um número muito grande de pessoas. Eu, quando estou na rua, muita gente chega em mim e fala que tem assistido. É a CPI de maior audiência. Não é porque eu estou nela, não. É só você conferir nas 22 redes sociais do Cajuru, lá tem o número que é o Google quem fornece a maior audiência de todas as CPIs. E a de maior abrangência, né? Nós temos a CPI específica da SMT, a do transporte e essa das contas públicas, que ela pode abranger todos esses, o transporte, né? Como nós estamos fazendo. Comurg. Né? Nós estamos lá na Comurg, com a frente na Comurg, na saúde. Na próxima semana nós vamos ouvir aí educação, outra pasta que, na minha opinião, Cajuru, tem muita coisa para mostrar que faz parte desse déficit de 30 milhões no qual você citou mensal, porque ali existia muitas fraudes dentro da Secretaria da Educação. Então eu estou satisfeito e seguro por ter você como relator dessa comissão. E é o mesmo que eu digo a você. Agora, vereador, na verdade, como presidente da CPI, eu creio que a única decepção sua, que também é a minha até agora, foi a ausência e a justificativa ridícula de um advogado, que eu pensei até que era um rábula e não um advogado, o Sebastião Ferreira Leite, ex-secretário de Planejamento e Habitação do Paulo Garcia, não? Na verdade, a ausência dele, eu até entendo que poderia ser plenamente, você disse bem, a justificativa dele, na verdade, foi muito mal instruída, né? Não sei se foi ele que fez ou o advogado dele que fez, apesar que deve ter sido ele, porque ele é advogado. Se foi ele, então eu jamais o contrataria como advogado. Todas as pessoas que tiveram aqui contribuíram, né? Não foram hostilizadas, nós estamos fazendo um trabalho profissional, democrático, é claro, cobrando aquilo que o gestor público, quando assume uma pasta, sabe que vai ter, né, mas nós estamos atendendo as prerrogativas de todo mundo que vem aqui com muito respeito. Eu, sinceramente, a justificativa dele, na minha opinião, colocou ele numa situação difícil a partir de agora. Agora ele terá que vir de qualquer maneira, polícia agora e pronto, acabou. Nós vamos fazer as outras 2 citações, porque, na verdade, ele foi convocado pelo endereço, disseram que ele não estava lá, mas ele ligou
né, para vereadores, ligou na diretoria legislativa dizendo que poderia vir nessa data tranquilamente e depois mudou de opinião. Mudou por quê, Juruna? Mudou de opinião por quê, Juruna, querido? É um direito que ele tem, mas a partir de agora o direito que é feito pela SEI e pela nossa lei orgânica também será cumprido à risca. E eu pedi, inclusive, para que o doutor Paulo de Tarso, que tem fé pública, vá aos endereços por 2 dias consecutivos, não havendo a intimação do mesmo, aí nós faremos da forma que a lei mandar, que nesse caso será coercitivamente. Parabéns pelo trabalho como presidente dessa nossa CPI e bom feriado para ti. Eu vou para o Araguaia e você? Eu vou cantar. Eu vou trabalhar, você vai também cantar. Olha a vida boa, olha a vida boa. Vou trabalhar, cantar para mim é trabalho. Vou claro. Cantar, já começo hoje à noite, quinta à noite, na sexta à noite, no sábado à noite. Né? Então, para chegar um dia a ter aí esse tanto de seguidores. Abração para você, prazer meu. Bom feriado para ti. Você tem contribuído muito lá, você e sua assessoria, junto à nossa CPI. Eu tenho certeza que nós vamos ter e a sociedade vai ficar satisfeita com o resultado. Se Deus quiser. Também. Obrigado. E segue o programa. Segue o programa A Voz de Goiás na Câmara, hoje, sexta-feira, 21 de abril de 2017. Você neste feriadão, curtindo com sua família, seus amigos, seus parentes e compartilhando esta nossa transmissão, este nosso programa com o máximo que puder de amigos e amigas. Não tenham noção do tanto que nos ajudam a programar e a preparar todo dia este único programa na política brasileira, nunca feito um programa deste na política brasileira, que é uma satisfação diária, todo dia, das 7 às 8 da noite, do que acontece na Câmara, nos bastidores da política, sem cortes, sem maquiagem, você sabendo rigorosamente de tudo. Agora, chutando o balde. Senhoras e senhores goianienses, o presidente da CMTC, Fernando Meirelles, já passou dos limites. O vereador Alisson Lima já fez o convite a ele oficialmente, foi educado, não fez convocação, embora pudesse ter feito a convocação. Então, eu estou aqui com o vereador Alisson Lima, porque há a expectativa de que na semana que vem este senhor vai estar aqui na Câmara, atendendo a pedido do presidente da Câmara, André Azeredo. Vereador Alisson, a sociedade goianiense quer a presença dele e eu gostaria que o senhor falasse sobre este assunto que já virou não só a reclamação sua, mas reclamação de toda a casa e descontentamento de toda a casa pelo seu descumprimento e pelo seu desrespeito para com essa casa. Vereador Cajuru, obrigado pelo espaço nas suas redes sociais. O convite foi feito no dia 15 de fevereiro. O convite foi se arrastando, ele não respondeu. E aí eu entrei com uma convocação aqui na casa. Unanimidade, se eu não me engano, 28 vereadores assinaram, né? Absoluta. Perdão, não chegou a ser unanimidade, mas foi a maioria absoluta. Os vereadores assinaram, convocando ele para estar aqui. Geralmente, quando tem uma convocação dessa, são 15 dias de prazo. Os 15 dias de prazo também foram passados por cima. Não deu atenção devida. Apareceu aqui 2 dias depois, um dia à tarde, quando não tinha nenhum vereador, com a justificativa de que ele foi convocado e veio aqui à casa. Quando, na verdade, o requerimento foi bem claro, é em plenário. Convocação para poder falar em plenário. Então, eu fico preocupado com o seguinte, que ao mesmo tempo que eu vejo um esforço muito grande teu e de outros vereadores aqui, de poder dar um bom exemplo, de moralizar a nossa política, de falar com muita transparência para o cidadão, um secretário, uma autoridade, que já foi vereador, inclusive, debochar de uma convocação, passar por cima de uma convocação e não comparecer aqui. A preocupação que eu tenho é, está escondendo alguma coisa? Quem não vem é porque tem alguma coisa para esconder ou está atendendo aos patrões dele. Ou é pirraça, acha que é pessoal o problema. Ou é pessoal, ou então ele está cumprindo ordens dos seus patrões do cartel do transporte coletivo, que não querem que ele venha aqui. E essa grande desconfiança, minha, tua, do povo, né, de que a CMTC seja apenas um fantoche obedecendo aí ao comando dos patrões. Né? CDTC é a mesma coisa também. Eu pergunto para você, qual que é a importância real da CDTC? Nenhuma. É um órgão político, apenas político. E a CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, que deveria, na essência, fiscalizar, não está fiscalizando nada. Eu nunca vi uma multa para as empresas. E os caras automaticamente estão aí cumprindo apenas a interesse dos patrões. Ou seja, o presidente, ao invés de se posicionar
a favor aqui da população, conversar com os vereadores, olhar no olho do cidadão, conversar com a imprensa, está fugindo de nós, vereadores. Essa é a impressão que eu tenho. Parabéns pela cobrança. Obrigado, vereador, pelo espaço mais uma vez aí. Obrigado a você. Vereador Alisson Lima, esse Fernando Meireles é terrível. É um laranja dos donos do transporte coletivo. O presidente da CMTC, que prometeu quarta-feira que vem estar na Câmara para uma sabatina com os vereadores. Será que ele virá? Tenho dúvidas. Tomara que venha. Tomara que venha. Vamos mostrar os melhores momentos imperdíveis desta semana dos questionamentos meus como relator e colaborador das 3 CPIs desta Câmara neste ano de 2017, neste meu primeiro mandato como seu empregado público antipolítico, pois alguns foram merecedores de gargalhadas e outros... Caramba, o Cajuru perguntou isto e o cara respondeu? E como o cara reagiu? Cajuru, desmoraliza! O senhor é dono de UTIs? De alguma empresa que representa? Não. Nem a esposa do senhor? Não. Secretário, vou repetir a pergunta que eu fiz da última vez. O senhor tem alguma empresa que gerencia UTIs? Não, não tenho. E a esposa do senhor? Sim. Secretário, por favor. Secretário Fernando Machado, nós aqui, membros dessa CPI, vamos acreditar em qual secretário? Do que falou que nem o senhor e nem a sua esposa era proprietário de uma empresa de UTIs? Ou no secretário que depois falou que o senhor não era dono, mas a sua esposa era, embora sejam os senhores casados em comunhão parcial de bens? Ele fez novamente a pergunta correta. Você é dono de unidade de terapia intensiva no município de Goiânia? Eu falei, não, mas em Aparecida também não. Mas em Aparecida de Goiânia, minha esposa tem cotas, ela não é gerente, ela tem cotas de uma unidade de terapia intensiva. Então o senhor é sócio dela? A partir... minha esposa é sócia dessa unidade também é. Aparecida. Se ela é sócio, o senhor também é. O senhor é casado em comunhão parcial de bens? Isso cabe interpretação jurídica, tudo bem. Eu não vou discordar de você. Essa reportagem, o senhor concorda que ele deixou como homem dúbio, não? Nacionalmente. Ele quis me deixar. Não, quis não, ele deixou. Ele deixou. Por que o senhor não processou a TV Globo? Tendo sequência, a seriedade, como eu tenho certeza que terá, dessa comissão, o senhor concorda que lá na frente a coisa vai ficar feia na SMT, com as conclusões do trabalho? Que é o que a sociedade goianiense de nós. Senhor Cajuru, é o seguinte, tenho 18 anos de casa, alguns me conhecem aqui, já conversou comigo, o senhor é a primeira vez. Lá na frente, eu não escondo nada, com as conclusões do eu não gosto de trem errado. Já começa por aí. Quando a gente começa a fazer um trem errado, não vai dar certo. Nunca dá certo. Eu acredito que vocês vão encontrar coisas piores. Aqui já conversou comigo. Eu acredito nisso. Acredito que vocês vão encontrar em contrato aí de mais de milhões aí com trem errado. Já começa por aí. Pra mim, cavalete é ficha. Sim ou não? O senhor põe a mão no fogo por Sebastião Ferreira Leite Churuna? Difícil demais de responder isso. Não, sim ou não? O senhor põe a mão no fogo por ele ou não? Não, eu conheço o Churuna há muito tempo, mas é difícil você fazer uma avaliação assim. O senhor está querendo dizer que o senhor não põe? Não põe, é difícil essa avaliação. Porque se o senhor fosse colocar, eu ia chamar a ambulância agora, porque a sua mão estaria queimada. Temos hoje a presença aqui do convocado mais preparado, todavia, o mais quiabo de todos. É impressionante o que ele escorrega. Eu vou preferir dar um abraço no senhor do que dar a mão. Eu vou sair com a mão escorregando. Então vamos dar um abraço. Impressionante. É o maior quiabo que veio aqui até hoje. E lamento informar. O que vai acontecer com o senhor é o ditado popular. Se prepare, secretário João Walter. Aquele velho ditado. O inocente paga por um pecador. O senhor vai pagar por um pecador.
E agora eu quero aproveitar com você aí do outro lado, meu único patrão, aqui nas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial para mais de 10 milhões de acessos, seguidores e alcances. Para aquilo que de repente você não entendeu, você que vive em Goiânia ou em uma outra cidade da região metropolitana de Goiânia, a tarifa de ônibus, a proposta do Cajuru aprovada por 33 dos 35 vereadores, maioria massacrante. A redução da tarifa, que exige antes a melhoria do transporte coletivo, para depois cumprir esta nova tarifa, ela é praticamente municipalizar a tarifa, sim, só que com respeito a cada cidade, a cada município e a cada situação econômica de cada população. A questão de Goiânia, simples, não é justo o goianiense pagar mais, andar menos de ônibus do que outros que vivem em toda a região metropolitana, em outra cidade no caso, e que pagam o mesmo preço e fazem trajetos maiores. Consequentemente, eu peço o entendimento dos senhores, das senhoras, dos jovens, neste meu requerimento que pode virar projeto de lei. Conheçam então. Senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões, senhores e senhoras vereadores, peço muito a atenção dos senhores, porque creio que vai ser um dia aqui hoje divisor de águas. Assunto: transporte coletivo. Primeiro, agradeço aos vereadores Vinícius e Paulo Magalhães por cederem este espaço para que apresente aqui aos senhores e à sociedade goianiense que é importante, fundamental e essencial na vida pública de hoje que o empregado público, principalmente no caso meu, que sou um empregado público antipolítico, saber ouvir. E eu ouvi. Ouvi muitos dos senhores e das senhoras aqui. Ouvi muito ontem delegado Eduardo Prado, Elias Vaz. Ouvi muito hoje Lucas Quitão. Ouvi Paulo Magalhães. Ouvi outros vereadores, vereadoras, que entenderam que de todas as minhas 6 propostas, requerimentos, leis, intervenção, de tudo que eu apresentei, todos disseram que a melhor proposta foi uma, porém que eu precisava de fazer um ajuste. Eu fiz. Nós vamos apresentar aqui, senhoras e senhores, algo que pode transformar em projeto de lei, que é atenção transporte coletivo de Goiânia. Presidente Clécio Alves, da Comissão Especial do Transporte Coletivo. Em nenhum momento Vossa Senhoria foi radical. Pelo contrário, sempre disse que, havendo a melhoria no transporte, é evidente que a população aceitaria discutir o aumento da tarifa. Sem melhoria, sem discussão. Portanto, não há radicalismo desta casa. Há, por parte do transporte coletivo, que tem a chance aqui de mostrar à sociedade goianiense que não é um cartel e que aceita discutir em mão dupla e não em mão única. Prestem bem atenção, por fineza. Por meio de nova apresentação desse requerimento, buscamos, porque foi em várias mãos que eu conversei, a redução do valor da tarifa para a população de Goiânia, para aqueles passageiros que embarcam e desembarcam no município de Goiânia, fazendo as 2 ressalvas importantes. A, que a população que utiliza as linhas intermunicipais na Grande Goiânia não seja penalizada com sobretaxação das mesmas. B, que para o início desta tarifação diferenciada, as companhias detentoras da concessão de transporte público melhorem de imediato a qualidade do serviço oferecido. E isto é uma exigência sine qua non, primeiro, a melhoria do serviço. Convém ressaltar
as justificativas e fundamentação legal para este requerimento, que pode virar projeto de lei, e entendimento dos donos do transporte coletivo. O artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. O inciso 4º do mesmo artigo estabelece que compete aos municípios também organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. É verdade que o artigo 25, parágrafo 3º da Lei Suprema dispõe que os estados poderão instituir regiões metropolitanas. Todavia, o poder dado a regiões metropolitanas, como é o caso nosso, não pode, em hipótese alguma, ferir ou abalar a autonomia dos municípios, que continuam soberanos. O artigo 18 da própria Constituição Federal é de clareza solar ao prescrever que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Finalizo. Por isto, o Supremo Tribunal Federal, STF, pacificou o entendimento de que a região metropolitana responsável pelos serviços públicos de interesse comum de vários municípios não pode inibir a gestão dos serviços de interesse local, próprios ou peculiares de cada município. Fecho dizendo que, dentro do atual cenário e com respaldo legal, o município de Goiânia deve assegurar por si ou por meio da CDTC-RMG a execução dos serviços públicos de transporte coletivo dentro de seu território, em benefício de sua população. Estudos técnicos especializados na área do transporte público coletivo indicam que na Grande Goiânia, por meio de tarifa única, os passageiros da capital que usam linhas ou itinerários menores financiam o transporte intermunicipal com linhas muito maiores, mais extensas e caras. Esse modelo é um modelo que onera a tarifa para o passageiro de Goiânia, sendo injusto em sua essência. Resumo: comida por quilo. Quem come menos, paga menos. Peço, além do à parte, que os vereadores que solicitaram a mim o ajuste desta minha ideia e que consideraram como melhor proposta até hoje feita por mim nesta casa, analisem e façam o julgamento se aqui cometi algum erro. Vereadores Elias Vaz, delegado Eduardo Prado, Lucas Ritão, Rogério Cruz pede à parte. Eu penso que a gente deveria discutir isso aqui depois, de forma interna também, o que eu apresento aqui, porque o meu medo, presidente Clécio Alves, é um só. É a gente lá na frente, de repente, ser mal interpretado pela sociedade goianiense e esta Câmara ficar como responsável e eles, donos do transporte coletivo, até então, para mim, um cartel, que pode demonstrar que agora não é mais cartel, se entenderem o que estamos aqui apresentando, eles ficarem como santos. Esse é o meu medo dessa casa se crucificar, porque não seria justo. Senhor presidente, senhores pares, demais imprensa em geral, assessores, vereador Cajuru, eu fico feliz e agradeço a sua intervenção em relação a mim, Elias e o Quitão, a sugestão que nós fizemos ontem para Vossa Excelência. Porque se nós fizermos uma intervenção por intervir em ato que já está com o controle do Poder Executivo, de nada adiantaria. Então nós temos que fazer um discurso mais técnico, ouvir as empresas, ver o que o vereador Rogério falou, esses benesses para algumas categorias, eles são repassados a nós, ao cidadão que utiliza, o Estado, os municípios não vêm fazendo a contrapartida, eles deveriam sim pagar para que essas isenções nas tarifas
de forma efetiva não fossem repassadas para quem? Para o usuário que está ali utilizando o transporte público. A gente tem que rever essa questão da tarifa para a cidade de Goiânia ser diferenciada. A pessoa que tramita aqui na cidade de Goiânia... Conclua, vereador. De pagar o mesmo valor de uma pessoa que vai para a região metropolitana. E a minha preocupação, vereador Elias, é justamente essa questão do Codemetro lá, que faz o quê? Que tira todas essas atribuições e coloca para o Estado para tomar conta dessa situação. Então, nós temos que ter cuidado justamente para ver essa questão da tarifa, porque se nós batermos nesse discurso, temos que ouvir os empresários, ver qual é a dificuldade que estão passando, se realmente está de forma escancarada, porque se nós perdemos essa guerra e aumentar o valor da tarifa, e depois aqui a Câmara fica desmoralizada. Então nós temos que ouvir todos, chegar a um senso comum. 15 segundos, vereador. Para resolver esse problema de forma técnica e inteligente. Muito obrigado. Eu também queria saudar o pronunciamento do vereador Cajuru e também os nobres padres que falaram, o vereador Rogério Cruz, Eduardo, o vereador Policarpo. Muito importante, só para citar um exemplo, presidente, se uma pessoa, por exemplo, a prefeitura quiser discutir uma tarifa, que hoje, por exemplo, o vereador Vinícius, que é do Guanabara, sai do Guanabara para o centro de Goiânia, paga a mesma tarifa de quem sai de Nerópolis, e se a prefeitura quer discutir, não pode, porque tem que perguntar aos membros da Câmara Deliberativa. Se a pessoa sai, por exemplo, de Trindade, paga uma tarifa. Aí sai lá do bairro Goiado, do Parque Industrial do João Braz, onde o vereador Clécio tem atuação, por exemplo, paga a mesma tarifa e a prefeitura não tem direito de rever isso. Então, quer dizer, tem que ter um aprimoramento. Uma coisa é a rede intermunicipal. Outra coisa é as linhas que começam de Goiânia e terminam dentro de Goiânia, como o Parque Ateneu, vereador, que sai para o centro de Goiânia. Quer dizer, você pagar a mesma tarifa de quem sai de Bela Vista. Então, para concluir, senhor presidente. Conclua, vereador. Uma incoerência, né? Eu disse, eu acho que foi uma proposta muito importante que acho que o vereador Cajuru coloca, que é para aprimorar esse conceito. Né? Não é um problema de municipalizar, mas aquilo que é interesse só do município, não precisa a gente perguntar para outro município. Né? Eu acho que isso é uma questão importante e acho que a gente pode realmente, né, com uma discussão qualificada, acho a posição muito equilibrada dessa casa, dizendo o seguinte, olha, o problema aqui não é só aumento, até porque a tarifa, do jeito que ela está hoje, está muito cara. Não é um problema de aumento. Por quê? Porque o serviço é de baixa qualidade, de péssima qualidade. Então nós precisamos realmente ter um serviço de boa qualidade que a população vai ficar satisfeita. Parabéns, vereador Júlio. Também quero saudar aqui, de público, a iniciativa do nobre vereador Jorge, com o auxílio do Rogério, Elias, delegado, e é uma forma da gente começar a dar mais liberdade para os municípios, e a gente defende que seja mesmo interligada o transporte à rede metropolitana de cidade em cidade, mas internamente os próprios municípios devem definir isso é mais que justo, e essa aplicação da tarifa diferenciada é uma forma de equilibrar o público, assim como nós tínhamos proposto aqui no começo do ano, uma forma de dividir os usuários pelo horário e também uma forma de justiça financeira para quem anda menos, utiliza menos o transporte, sem afetar diretamente a estrutura de toda a rede, até porque continuará interligando as cidades, mas internamente deve ser definido pelo município. Parabéns pela proposta, tem o nosso apoio, vamos em frente. Parabéns pelas suas colocações. É muito importante essa discussão aqui dentro da nossa casa. Faço cor às palavras do vereador Romário Policarpo no que diz respeito às suas colocações. Agora, é importante salientarmos o seguinte, se não estou equivocado, no início do ano passado, nós tivemos grandes discussões aqui, os vereadores da legislatura passada, lembram-se disso, sobre as questões de passes escolares, passes para idosos, passes não sei para quem, passagem livre para um monte de pessoas. Porém, houve um acordo, foi feito um acordo entre o governador do estado e os prefeitos municipais das cidades circunvizinhas. Resta saber se o governo está cumprindo esse acordo. De repassar para as empresas, tem que ser repassado. Porque aí agora as empresas querem jogar esse acordo que é do governador, quer jogar para o usuário. É isso que nós não podemos aceitar. Como já foi dito, tudo cai para a cidade de Goiânia, porque é a capital, infelizmente. Vereador Policarpo Romário, com prazer. Vereador Cajuru, o que você disse agora aí, em cima dessa tribuna, é algo que o senhor tem acompanhado na nossa sede do transporte, que o primeiro crime cometido
foi justamente pela Prefeitura de Goiânia, ao assumir e recepcionar uma lei estadual que tira atribuições constitucionais do município de Goiânia. Ou seja, muito pouco pode se fazer pelo transporte. Aquilo que o senhor disse aí, concordo que para mim, com exceção da parte da saúde, porque acho que saúde é o essencial, é a segunda proposta mais brilhante que o senhor apresenta aqui. A saúde sempre em primeiro lugar, porque o senhor está salvando vidas quando briga pelos diabéticos e fala com louvor. Mas a questão do transporte coletivo de Goiânia jamais será resolvida deixando que o Estado e os outros municípios do interior interfiram sobre aquele que mais paga, que é o cidadão de Goiânia, que paga literalmente fazer graça com chapéu alheio. O Estado ele vem, usa o dinheiro do contribuinte goianiense para fazer a sua gracinha com os municípios ao redor aqui da nossa capital. Ou seja, nós estamos pagando pela gracinha que o governador está fazendo. Inclusive agora, mais do que nunca, ele quer afrontar de novo o poder constituído do nosso município de Goiânia, criando o Codemetro, que o senhor conhece bem, e o absurdo que inclusive eu sei que ele mandou para os outros vereadores aqui, uma cópia justificando. E inclusive o deputado estadual Francisco Júnior soltou o absurdo que não se discute lá na Assembleia Legislativa poder, que ele não vai entrar em discussão de poder. Ora, ele está atropelando um poder constituído que é a Câmara Municipal de Goiânia. E inclusive ele questionou a questão das expansões urbanas. Só que a última expansão urbana foi feita quando ele era secretário de planejamento. Ou seja, se tem problema na expansão urbana, o culpado chama-se Francisco Júnior. E sobre a questão do transporte novo, voltando, vereador, parabéns, concordo com a sua proposta. É isso que vai melhorar o transporte coletivo em Goiânia. E não existe outra alternativa senão essa. Goiânia assumir, de fato, aquilo que é responsabilidade dela. Como o senhor disse, é igual comida por quilo. Quem come menos tem que pagar menos. Parabéns, vereador. Então, chegou a hora do encerramento do programa A Voz de Goiás na Câmara. E hoje, sexta-feira, 21 de abril de 2017, o meu desejo de ótimo final de noite, final de semana, com luz, com alegria, com paz, com saúde, com Deus. Curta bem este seu feriadão. Eu só trabalho amanhã e domingo, o dia todo ao vivo, nas 22 redes sociais do Cajuru, o Rio Araguaia inteiro para você. Infelizmente, naquilo que mais é preocupante neste momento, os crimes ambientais, o assoreamento do Rio Araguaia, a fauna, a flora, os afluentes, enfim, o rio sendo desviado, o desmatamento, tudo o que está acontecendo no Rio Araguaia. Fui convidado, aceitei como único político para neste final de semana ver de perto com todos os amigos que integram e que formam o grupo, o movimento SOS Rio Araguaia. E amanhã, 10 horas da manhã, ao vivo, na Rádio Aruanã FM, com Paulo Silva, estaremos participando de um debate interessante sobre este momento crucial da vida do Rio Araguaia, tão amado por todos os goianos e reconhecido e também amado em todo o Brasil, e gente do mundo inteiro que para o Rio Araguaia sempre marca sua presença e curte estas belezas naturais do Rio Araguaia. Porém, em Goiânia, no domingo, como eu sempre trabalho nos feriados, minha equipe não vai parar. Com o Dudu Aritana, com o Alexandre, com o Vicente da Atena, com o Paulo Renato, o domingo todo, cobertura nos bairros, nos cais, onde houver qualquer problema, qualquer reclamação, a presença do Gabinete 44 do Cajuru, seu empregado público, antipolítico, com imagens ao vivo, com transmissões nas nossas redes sociais. E amanhã e domingo, o dia todo, Rio Araguaia ao vivo. E segunda-feira, de novo, às 7 da noite, a edição deste programa, A Voz de Goiás na Câmara. Agradecidíssimo.